Se tu já pensou em morar na Holanda, com certeza tu já se perguntou: será que eu consigo trabalhar na Holanda sem falar o holandês? Hoje eu vou compartilhar contigo como que foram as minhas 3 experiências trabalhando com marketing aqui na Holanda sem falar o holandês e também prós e contras que eu identifiquei nesse caminho. Então vamos começar pelos pontos positivos do mercado holandês no segmento de marketing da minha área, porque eu vou contar da minha experiência, tá? Muita gente não sabe, mas tem muita empresa aqui na Holanda que funciona 100% em inglês, especialmente as multinacionais, startups e até as empresas de tecnologia. Inclusive, foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego aqui na Holanda na área de marketing. Existem vários setores aqui na Holanda que contratam pessoas que só falam inglês. Então, área de TI, área de engenharia, supply chain, vendas internacionais. Essas são áreas que geralmente aqui na Holanda só falando inglês já é o suficiente. Então, tu não precisa saber o holandês fluente. E o terceiro ponto, bem interessante, que são, claro, os salários atrativos. Comparando a Holanda com países como Espanha, Portugal, a Holanda ela tem os salários mais altos. E mesmo só com inglês, tu já consegue aí umas boas posições de entrada de emprego. Mas como nem tudo são só flores, também tem um lado negativo da gente trabalhar só com o inglês sem falar o holandês. E o primeiro ponto desse lado negativo é a integração cultural. E assim, mesmo em ambientes de trabalho internacionais, onde tu tem colegas de vários países, pode acontecer de colegas que são holandeses falarem holandês entre eles. E aí vem aquela sensação de a gente não estar entendendo absolutamente nada do que eles estão falando e a gente fica com aquela sensação de peixe fora d'água, né? A gente tá boiando e não tá entendendo nada. Então isso realmente pode acontecer. Isso, claro, que pode afetar um pouco aquele networking interno da empresa e o sentimento de pertencimento, né? Mas eu também, por um outro lado, eu entendo os holandeses, né? De falar um pouco em holandês entre si no ambiente de trabalho, né? Algo compreensível também, né? Se a conversa é só entre as duas pessoas em holandês, eu entendo eles estarem só falando em holandês. O segundo ponto negativo de não se saber falar holandês aqui na Holanda é porque algumas áreas elas exigem que você fale o holandês. Então, acaba que a gente perde muita oportunidade de conseguir um emprego na Holanda porque muitas vagas pedem o holandês. Então isso diminui bastante a nossa chance de conseguir um emprego aqui na Holanda, especialmente na nossa área, por exemplo, de marketing. A maioria das vagas na Holanda exigem o holandês para esse setor. E o terceiro ponto de se morar na Holanda sem saber falar holandês é, claro, a comunicação no dia a dia, nas lojas. Todas as cartas do governo que chegam pra gente são em holandês. Então, o Google Lens é o nosso melhor amigo aqui, mas se não tivesse o Google Lens, com certeza seria muito mais difícil nessa questão de cartas e tal, porque é tudo em holandês e isso dificulta um pouco as coisas. Então, esses foram 3 pontos positivos aí, 3 não tão legais que eu pensei de trazer para vocês para esse vídeo sobre não saber falar holandês, mas vir para a Holanda mesmo assim. Tá, Lê, mas como é que tu conseguiu empregos na área de marketing sem falar holandês, só falando inglês? Eu diria que teve muita dedicação, teve muita frustração, mas o segredo foi não desistir e acreditar que eu tinha o potencial para conseguir o que eu queria. E eu acho que isso é um ponto bem importante para mim mencionar, porque muitas vezes as pessoas elas não acreditam em si mesmas e a gente precisa acreditar que a gente é capaz. Se tu se dedicou, se tu tá dando o teu melhor, se tu tá... eu não tenho inglês muito bom, Lê, mas eu tô estudando para melhorar. Teu esforço vale a pena e tu é capaz de conseguir tudo o que você quer. Então, o segredo é não desistir e acreditar no teu potencial. Isso fez toda a diferença na minha jornada aqui na Holanda para conseguir empregos no marketing mesmo sem falar holandês. E eu vou contar um pouquinho agora sobre as minhas 3 experiências. E uma delas eu tive que pedir para sair do meu emprego, mas eu vou contar para vocês desde o começo. Então, o meu primeiro emprego, a minha primeira oportunidade de emprego na Holanda foi
numa startup. Eu já apresentei aqui o meu chefe da startup para vocês, inclusive tem uma entrevista com ele aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição para vocês assistirem depois de terminar esse vídeo. Mas essa experiência foi o que abriu as portas para mim aqui na Holanda. A minha posição que eu consegui nessa startup era de gerente de marketing, mas era uma startup pequena, né? Ela estava começando. E o ponto interessante é que, primeiro, a equipe era internacional, então os fundadores eram de diferentes nacionalidades, então o idioma da startup em si já era tudo inglês, e a startup estava numa fase de foco no mercado americano. Então isso ajudou muito porque toda a comunicação da empresa era em inglês e para diferentes países também. Então o inglês era ali o idioma oficial da empresa e por isso eu não precisava falar o holandês. Depois dessa experiência eu tive o meu segundo emprego. E nesse segundo emprego eu aprendi bastante. Por que eu aprendi bastante? Porque o cenário foi bem diferente. Nessa minha segunda experiência, eu era a única pessoa internacional. Eu fui a primeira pessoa que eles contrataram que não era holandesa. Então, eu sabia que eu teria uma barreira linguística no trabalho, mas que eles estavam abertos a se comunicar em inglês internamente na empresa para que eu fosse incluída. E eu aceitei o desafio, inclusive toda a equipe sempre foi muito legal comigo, me receberam muito bem, mas eu sempre sentia uma dificuldade linguística. O que eu achava até bom porque eu aprendi várias palavras em holandês, foi onde eu consegui começar a entender um pouquinho mais o holandês, aprender uma palavra aqui e outra ali, comecei a estudar em casa o holandês, mas eu sentia que só com o inglês ali eu perdia muita coisa. Por quê? Reuniões que eu fazia parte, que eu precisava entender, eram feitas em inglês, mas no dia a dia da empresa, as conversas paralelas ou assuntos que aconteciam assim na mesa, sabe? Tudo era em holandês. E eu acabava não entendendo nada. Às vezes eu ouvia só meu nome, eu entendia só meu nome, mas a conversa estava em holandês e eu sentia que eu perdia muita oportunidade de ajudar mais, sabe? O sentimento era que eu estava perdendo informações no dia a dia do que estava acontecendo na empresa porque eu não sabia o holandês. E eu acabava não conseguindo, na verdade, usar todo o meu potencial nas atividades, nas ideias e tudo mais. Foi então que depois de um tempo, de 6 meses, eu resolvi pedir demissão, mesmo sabendo da dificuldade que é encontrar emprego na área de marketing. E depois do meu segundo emprego, chegamos ao meu terceiro emprego, que é o meu emprego atual, também na área de marketing e é em uma multinacional. Nessa oportunidade que eu tô trabalhando hoje, já é um ambiente completamente diferente do segundo, é uma empresa muito maior, comparada com a primeira e a segunda experiência que eu tive das empresas, né? É uma empresa multinacional. E a equipe, ela tem originalidades? Origens? Não, como é que eu posso dizer? As pessoas têm diferentes nacionalidades. Obrigada, produção! A equipe é formada por pessoas de diferentes países. Então, o idioma é novamente 100% inglês. Toda a comunicação da empresa é em inglês e isso facilita muito, principalmente na integração, na conexão do time. Eu consigo entender as conversas paralelas, porque querendo ou não, isso faz diferença. E às vezes alguém está conversando alguma coisa que, opa, eu sei do que ele está falando, eu posso ajudar a contribuir. Então, o sentimento de pertencimento, de conexão propriamente com o time e de sentir que tu tá usando o teu potencial no máximo é muito maior, né? Então, nessa minha terceira experiência, tô adorando. É uma experiência bem especial para mim e isso tem feito toda a diferença, né, no meu dia a dia no trabalho, mas até no meu lado pessoal também, de se sentir melhor, mais integrado, conectado com as pessoas, fazendo amizades realmente. Não que nas outras experiências eu não fiz amizades, tanto na segunda
empresa eu também fiz amizades no emprego, mas o sentimento de se conectar com as pessoas, com o time, é completamente diferente, porque tu tá integrado realmente, né? Quando tudo é num idioma que a gente entende, a gente se sente automaticamente abraçado e conectado. Então essas foram as minhas 3 experiências aqui, e dessas 3 experiências, o que eu posso dizer para quem aí é do segmento de marketing ou de comunicação, que pensa em morar na Holanda, mas sem falar o holandês? A dica que eu tenho é que provavelmente, não vamos aqui, né, generalizar, falar que todas são assim, mas provavelmente empresas multinacionais, empresas maiores, onde o idioma inglês é o que predomina no ambiente de trabalho, a chance da gente conseguir oportunidades nessas empresas é maior, porque a questão do marketing, do trabalho em si, ele é todo em inglês. Então, se tu já domina o inglês, tu não vai precisar necessariamente falar o holandês fluente, a não ser que a estratégia da empresa seja totalmente o mercado interno. Mas muitas multinacionais, elas não focam só na Holanda, mas sim na Europa em geral. Então, por exemplo, o meu trabalho atual, eu trabalho fazendo o gerenciamento de 13 sites da empresa que estão em vários países da Europa. Então, toda a comunicação da empresa internamente é tudo em inglês, porque tem times pela Europa inteira. E isso é muito legal. Então, para minha área, para a área de marketing, é mais fácil a gente se integrar, se conectar e conseguir oportunidades nessas empresas maiores. Não significa que em empresas menores na Holanda tu não vai conseguir oportunidade. Lembra, minha primeira experiência foi numa startup, é uma empresa pequena na Holanda, mas a estratégia da startup era expandir para outros países e o próprio idioma interno da startup era inglês. Mesmo que às vezes, por exemplo, uma vaga está em holandês, se aplica, se tu acha que tu tem potencial e eles não exigem um holandês, mesmo que esteja em holandês, se aplica. Eu fiz muito isso, mas essa é a minha percepção. Essa é a minha percepção das minhas 3 experiências que eu tive aqui na Holanda. Para mim foi bem difícil a questão de se integrar no meu segundo emprego, onde eu era a única internacional. E eu tive o sentimento de que realmente para a área de marketing, comunicação, as chances são bem maiores em empresas multinacionais ou startups que têm uma estratégia de ir aí mais a nível Europa e tudo mais. Para mim não funcionou muito ser a única internacional na empresa, mas tá tudo bem, valeu a experiência. E essa é a dica que eu dou pra vocês. Se vocês querem vir pra Holanda sem falar holandês, não se preocupem, tem muita empresa que só fala inglês. E eu tenho certeza que vocês são capazes aí de conseguir uma oportunidade na Holanda, mesmo sem falar o holandês, na área de marketing. É difícil, gente, vou confessar, não é fácil, foram muitos currículos enviados, mas sempre vai ter alguém que vai estar aberto a dar uma oportunidade pra gente, se a gente é dedicado, se a gente é esforçado, se a gente se mostra comprometido com aquela oportunidade, né? Então, me conta aqui nos comentários de qual área que tu é, se tu tá pensando em morar na Holanda, qual que é aí o teu mercado, teu nicho, e se tu já sabe aí falar inglês ou não. E agora eu vou deixar vocês aqui com o próximo vídeo no canal, o vídeo que eu falei sobre o futuro da Holanda em relação ao trabalho, mas também vou deixar outro aqui onde o Diego falou sobre a engenharia, como é que tá sendo para ele trabalhar como engenheiro aqui na Holanda. Um beijo, tchau!